Pessoal, de tempos em tempos a minha chamada vai cair, e aí eu vou retornar, e vai ser desse jeito, porque o Zoom só me deixa de gravar de 40 em 40 minutos, tá? Então vocês vão ficar assim nesse vai e volta comigo. Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Vou voltar a apresentar aqui para vocês, ok? Já comecei errado já. Vamos voltar lá no exercício que a gente estava fazendo. Então, ó, esse exercício ficou como correto, letra C. Eu coloquei aqui um link para que vocês possam acessar um jogo de conjuntos numéricos. E aí eu quero que vocês façam logo agora no começo, porque todo esse material vai ser compartilhado com vocês. Então façam agora no começo e depois que a aula terminar, anotem os acertos e os erros, e aí vejam se até o final da aula vocês conseguem fazer mais coisa do que no começo, tá? Vamos lá. Em nossos trabalhos com matemática, mantemos um contato permanente com o conjunto R dos números reais, que possui como subconjuntos, ou seja, dentro dele, o conjunto N dos números naturais, o conjunto Z dos números inteiros, o Q dos números racionais e o I dos números irracionais. O conjunto dos números reais também pode ser identificado por, vou fazer um desenho breve, naturais, inteiros, racionais, irracionais, aqui fora, e ó, reais, pegando todos eles. Se é essa a ideia, mesmo que eu não tenha o nome desses daqui, ó, porque eles são amplos, né? Eles estão sendo já relacionados ao conjunto dos números racionais, que é o quê? Para eu chegar nesse R, que é dos reais, eu preciso, ó, juntar o Q, que tem todos já, né? Dentro do Q eu já tenho inteiros e naturais. Juntar o Q com o I, dos irracionais. Então, letra E é a resposta certa. Conjunto dos números racionais em união com os irracionais. Mais um desse, de números, de conjuntos numéricos. Dados os conjuntos A, e aí eu vou fazer a leitura disso para vocês identificarem como seria uma leitura de uma sentença dessa, tá? X pertence aos reais, tal que, esse risquinho aqui, ó, significa tal que menos 2 menor que x, menor ou igual a 4. E B é x pertence aos reais, tal que x maior que zero. Então, a intersecção entre eles é dada pelo conjunto. Intersecção é o que eles têm de igual, de comum. Qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Escrevendo quais são os números de cada conjunto. Então, é o seguinte, conjunto A. Ao invés de eu escrever nesse formato, eu vou colocar quais são os números. Se o x é maior que menos 2, o menos 2 não está no meu conjunto. Tá? O que vem depois dele, ou antes dele, né? Que é o menos 1. E o 4, ó, tem o igualzinho. Então, ele está contido no grupo, no conjunto. Menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Esse é meu conjunto A. E aí o conjunto B, simplesmente maior que zero. Então, é a partir do 1. 1,
2, 3, 4, infinito. O que que a gente tem de igual nos dois grupos? Do 1 ao 4. Ó, do 1 ao 4. O zero tá incluso? Não, o zero não tá. Então, eu posso simplesmente falar que é maior que zero? Ele não é infinito, ele é interrompido no 4. Então, não é maior que zero. Não é maior que menos 2. A galera ali do menos 1 nem entra. E não é maior ou igual a 4, porque, inclusive, o que vem depois do 4 também não está incluso. Só pode ser entre o zero, ó, sem o igual, então ele não está contido, e o 4 com o igual no 4, porque ele está contido. Letra A, de amor. Próxima. Ih, meu Deus. Ah, foi. Vamos começar operações numéricas. Não sei quanto tempo faz que vocês não têm que fazer uma conta à mão. Então, eu trouxe exemplos para lembrá-los de como funciona fazer conta de soma e subtração no papel, porque a gente se habitua muito à calculadora, mas nas provas não é possível usar, então vamos retomar de forma rápida, tá bom? Vou iniciar na soma. Então, a gente tem que lembrar que tanto para soma, subtração e multiplicação, eu inicio sempre a minha conta da unidade, que é o número que está à direita, tá? Então, vamos começar na unidade. Aqui, ó, unidade. 1 mais 1, 2. 4 mais 7 dá 11. Fica o 1 da unidade e sobe, ó, o 1 da dezena, lá para casa da centena, certo? 6 mais 4, 10. Mais um que subiu. Queria sumir com esse negócio aqui, que eu não sei nem por que que ele surgiu. Mais um que subiu, 11. De novo, fica o 1 da unidade, sobe o 1 da dezena para a unidade de milhar. 2 mais 3, 5. Mais um que subiu, 6. Então, 2.641 mais 3.471 é igual a 6.112. Subtração, beleza? Na subtração, eu coloquei uma conta que relembra pra gente como que empresta do vizinho, né? Às vezes faz tanto tempo que eu não tenho que emprestar nada do vizinho, e aí isso daí vai dar uma lembrada. 35 menos 18. Sim, a gente pode fazer de cabeça, a gente pode fazer no dedo. Só quero relembrar como que funciona a conta. 5 menos 8 eu não consigo tirar, porque tem que também lembrar que sempre vai ser subtração o de cima menos o de baixo. Número maior menos o número menor, tá? Não consigo, então eu empresto do vizinho. E por que que isso acontece? Por que que eu empresto do vizinho? Acontece o seguinte, todas as vezes que eu não consigo fazer a subtração, o que eu pego emprestado do vizinho, na verdade, é uma dezena dele, não uma unidade. E é por isso que o número 5 se tornou 15. Eu peguei emprestado uma dezena lá do 3, que na verdade também não é um 3, é um 30. E aí ele deixou de ser 30, passou a ser 20, ficou o 2 ali, e o 5 passou a ser 15, certo? 8 para 15, mantém o 8 na mente e vê quanto falta para chegar no 15. 7. E 2 menos 1, 1. Tranquilo, lindo, maravilhoso. Lembraram muito como faz subtração, né? Maravilha. Multiplicação. Coloquei ali também num sistema onde eu tenho multiplicação já com dois algarismos, porque eu sei que um algarismo é mais simplesinho, então vamos lembrar como que faz com dois, tá? De novo, começo da unidade e depois eu vou para a dezena.
2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Ô, gente, tem que saber tabuada de cabeça, viu? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tabuada é um bicho que a gente tem que ter ela decoradinha, tá? Depois que eu cheguei aqui, ó, no 28, que é o meu resultado da unidade, que é o 2, embaixo do 2, né, da casa, da unidade, eu ponho um zero ou, eu, pelo menos, estou muito acostumada a pôr um mais. Tomar uma aguinha. Por quê? A minha casa da unidade já foi efetuada. E agora eu estou indo fazer a conta na casa da dezena. Então, quando eu vou lá fazer a conta aqui, ó, com um da dezena, a história muda e eu começo meu resultado embaixo dele, na casa da dezena. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Agora acabou a parte da multiplicação e eu somo os meus dois resultados individuais. Aqui ao lado, ó, eu trouxe para vocês a decomposição do número. Porque a decomposição do 12 é 10 mais 2. 2 vezes 14 é 28. 10 vezes 14 é 140. Isso, inclusive, é um bom jeito de fazer a conta de cabeça, tá? Mental, uma maravilha. E aí a gente soma os dois valores. 8 com nada, 8. 2 mais 4, 6. E o 1 mesmo. Beleza? E na divisão? A minha conta de divisão traz uma divisão exata. Não tem vírgula e tal. Durante os exercícios que a gente vai fazer, eu vou acabar fazendo conta com vírgula com vocês. Mas, para quem quer estudar um pouquinho mais, relembrar como funciona, eu deixei aí o link de um vídeo de várias formas de divisão. Quando que eu já começo com zero vírgula, quando que a vírgula entra, o que que acontece com o resto, tá? Então, assistam para dar uma reforçada. Vamos então aqui fazer essa divisão, ó. 5.120 dividido por 16. 5 eu não consigo dividir por 16, então eu junto o 51. 16 vezes 3, por quê? Aqui, ó, vocês têm que lembrar que divisão e multiplicação são operações inversas, né? Por isso que todas as vezes eu faço a tabuada do número que tá na chave, do divisor, tá? Então, 3 vezes 16 dá 48. Aí ponho lá, volto ele subtraindo do número inicial que eu tinha. 51 menos 48 sobra 3. Abaixo 2, lá para o resto. 32 dividido por 16, 2. 2 vezes 16, 32. Então, volta ele aqui na subtração. Deu resto zero. Quando eu abaixo zero, ele tá aqui, ó. Quanto que é zero dividido por 16? Zero. Então, ele tem que existir, certo? Eu não deixo de dividir o zero, não. E aí, deu 320 de resultado. Retomado, relembrado, bora. Potenciação. Sempre que tiver expoente, tiver potência, vocês vão lembrar que a potência, ela mostra para mim quantas vezes o número base está se multiplicando. Então, o numerinho piquitico, lá em cima, chama expoente, tá? E o número do tamanho normal é a nossa base. E ela não vai ser zero. Nunca. Beleza? Então, exemplos. 2 elevado a 4, ou 2 à quarta potência. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. Pelo amor de Deus, vocês não vão fazer 2 vezes 4, hein?
que não é essa a ideia da potenciação. A potenciação é sim uma multiplicação, só que do número por ele mesmo determinadas vezes. Então, 2 elevado a 4, 16. 5 ao cubo, ou a terceira potência. 5 vezes 5 vezes 5, 125. 3 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 significa que ele está aparecendo uma vez. Então, é ele mesmo. E 7 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Sempre. Posso falar 1000 elevado a 0. 13 milhões elevado a 0. É 1. E aqui eu tenho um quadro. Espero que esteja aparecendo bem para vocês. Porque eu não sei onde fica, onde que vai ficar a minha telinha. E eu não tenho como modificar o tamanho dela. Eu vou diminuir a minha assim, e aí acho que vocês... Ixi, pera. Aí. Então, definição de potência é o número multiplicado por ele mesmo tantas vezes. Potência de expoente negativo. Eu inverto. Olha só, é como se esse A estivesse sobre 1. Então, eu inverto denominador e numerador, e o A elevado a N vai lá para baixo, como denominador na minha fração, tá? Potência de expoente racional. Então, se eu tenho uma potência com fração, ela se torna uma raiz. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Ó, se eu tivesse assim, 4 elevado a meio, o denominador fica fora e o numerador fica dentro. É isso. 4 elevado a meio nada mais é que raiz quadrada de 4, que é 2. E aí, as propriedades. Multiplicação de mesma base. Soma os expoentes. Gente, aqui é um mais. Soma os expoentes. Divisão de mesma base. Subtrai os expoentes. Potência da potência. Multiplicação dos expoentes. Bases diferentes elevadas a um expoente único, eu consigo fazer uma separação dessas bases e tem que manter o expoente nelas. Na divisão, a mesma coisa, e todo número elevado a 0 é 1, certo? Eu vou ajustar esse mais aí nos slides para poder enviar para vocês certinho, tá? E a radiciação é a operação inversa da potenciação. Por isso que eu até coloquei desse jeito assim, ó, 10 ao quadrado é 100, raiz de 100 é 10. Para vocês conseguirem fazer o link, a relação entre as duas coisas. Tá? 3 ao cubo é 27. Então, raiz cúbica de 27 é 3. Porque é 3 vezes ele mesmo, 3 vezes, que dá 27. Raiz quarta de 625 é 5. Porque o 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 625. A radiciação também tem regras. Deixa eu diminuir minha telinha de novo. Também tem propriedades. Então, multiplicação de raízes com o mesmo índice. Na radiciação chama índice, tá? Eu posso colocar os dois números dentro da mesma raiz. Se eu tenho um expoente fora, no parênteses, ele pode estar dentro do número. Ali, o M, ó, ele pode estar tanto aqui fora quanto dentro como expoente do número, tá? Divisão de raiz de mesmo índice. Pode estar todo mundo dentro de uma raiz só ou cada um no seu quadrado. Se eu quero achar raiz equivalente,
né? Tem mesmo valor. Então, se eu multiplico o meu índice por um valor, eu multiplico o meu número, o meu expoente, pelo mesmo valor. E raiz da raiz, eu multiplico os dois índices para ter uma raiz apenas. Expressão numérica. Então, eu tive que explicar a base de cada conta. A gente tem que saber exatamente como funciona cada continha para depois poder entender a expressão numérica. Então, as expressões numéricas, elas são uma sequência de várias operações. Só que tem uma ordem certa para eu resolver cada expressão. Porque senão o resultado vai ficar errado, tá? Eu tenho prioridades na resolução. Olha só, coloquei uma tabelinha para facilitar a vida para vocês. Então, tem a ordem das operações matemáticas numa expressão. Se eu tenho parênteses, colchetes e chaves, é nessa ordem, parênteses, colchetes e chaves, eu sempre começo de dentro para fora, tá? Sempre vai ser de dentro para fora. Então, eu começo pelo parênteses, vou para o colchete, termino com as chaves. E aí, qual que é a ordem das operações em si? Potências e raízes. Potência também pode ser sinalizada com o famoso chapeuzinho, tá bom? O acento circunflexo. Multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Essa é a ordem que a gente vai sempre usar para qualquer expressão numérica. Leia-se expressão numérica também como expressão algébrica. É a mesma regra para quando a gente for lá na frente tiver o x envolvido, tá? Então, deixa eu diminuir aqui só para vocês poderem ver o enunciado todo. Qual das alternativas a seguir representa 1/5 do resultado desta expressão numérica? Ó, pediu 1/5 do resultado. Isso é importante. Se a gente deixa passar, a gente acaba errando o exercício, tá? Vamos lá, então? Ó, tenho parênteses e tenho colchetes. Resolvo parênteses antes. Pro, mas eu posso resolver dos dois? Pode. Resolve concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, tá? Vamos resolver aqui primeiro, ó. Esse e esse. O que eu faço com o resto? Copia, para você não se perder. Expressão numérica, expressão algébrica, é muito importante que a gente faça um passo a passo e faça por linha, porque facilita muito o visual. A matemática, ela precisa de organização. Quando a gente começa a organizar o pensamento, organizar a folha, as contas, o negócio flui, tá bom? Então, copia o resto, 64, menos 16 vezes 4. Vai dar 64 também. Mais 48 vezes 10 é 480, menos 180, vezes 5. 64 menos 64, lindo, dá zero. 480, opa, esqueci do parênteses. 480 menos 180, 300, né? 300. Preciso colocar o parênteses e o colchete agora? Não, porque foi o único número que sobrou. Isso, vezes 5. Lembrando que eu quero 1/5, né? Então, é vezes 1/5. Dica, bem bonita. Na expressão, em contas, na verdade, que eu tenho só multiplicação, assim, ó, eu tenho que os numeradores, que são os números de cima, estão se multiplicando, e os denominadores, que são os números de baixo, estão se multiplicando também. Se é multiplicação, só na multiplicação. Eu posso cortar
o numerador com o denominador, caso seja possível fazer essa simplificação. Neste caso aqui, os números 1, eles não interferem na minha conta, porque qualquer multiplicação por 1 vai dar o número mesmo. Mas o 5, sim. E 5 dividido por 5 é 1. Quem me sobrou? 300. Resultado final, letra B de bola, 300. Tá? Nesse caso aqui, se eu esquecesse do 1/5, eu não ia ter a resposta nas minhas alternativas. Eu não ia ter os 600 nas minhas 600, vê? Que doida. Eu não ia ter 1.500 nas minhas alternativas. Mas, de qualquer forma, é um erro, né? Assim, a gente não pode esquecer de nenhuma informação que o exercício está passando, tá bom? Esse já fica um pouco mais difícil. A expressão numérica 2 vezes 81 ao cubo, mais 3 vezes 9 à sexta potência, mais 4 vezes 27 à quarta potência, equivale a. Então, aqui, a minha dica é a seguinte: sempre que vocês tiverem um exercício que tenha muitas potências, veja se essas potências elas são divisíveis pelo mesmo número. 81, 9 e 27 não são divisíveis por 3. Então, eu transformo todas as potências em base 3. O resto eu vou copiar. Então, vai ficar 2 vezes, abre parênteses, 3 elevado a 4. Oh, mas de onde está surgindo esse 3 elevado a 4? Do 81. Ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 4 vezes, tá vendo? 3 elevado a 4. E esse 3, ele precisa continuar existindo. Mais 3 vezes... Opa! Ai, deixa eu fazer na linha de baixo. Gente, não sei apagar isso daqui. Um dia eu aprendo. Então, o 9, ó, eu transformo também em 3 ao quadrado e o 6 precisa continuar existindo. Mais 4 vezes, de novo, vou transformar em base 3, certo? 3, 9, 27 ao cubo e o 4 continua existindo. Certo? O que eu fazia mesmo? Qual que era a regra da potenciação para expoente do expoente? Multiplicação. Então, eu multiplico 3 e 4, 2 e 6, 3 e 4. 2 vezes 3 elevado a 12, mais 3 vezes 3 elevado a 12, mais 4 vezes 3 elevado a 12. O 3 elevado a 12 se repete, minha gente. E aí, já vai entrar num contexto de algo que eu vou explicar com mais calma lá na frente, que chama fator comum. Sempre que um termo numa expressão ele se repete, a gente chama esse termo de fator comum. E esse fator comum, ele é colocado em evidência. Então, ele vem para frente, sozinho, e multiplica cada um dos outros termos. Ó, 3 elevado a 12 vezes 2 primeiro, mais 3 elevado a 12 vezes 3, mais 3 elevado a 12 vezes 4. E aí, para finalizar, soma todos os valores.
4 com 3, 7. 7 mais 2, 9. 3 elevado a 12 vezes 9. Olha só, o 9 eu consigo de novo colocar na base 3. 3 elevado a 12 vezes 3 ao quadrado. O que eu faço mesmo com multiplicação de mesma base? Somo os expoentes. 3 elevado a 14. Professora do céu, mas não tem esse resultado lá, não? E agora? E agora você modifica para chegar em algum daqueles. Volta aqui para mim. A gente vai fazer uma retomada. Quando eu falo que 9 transforma na base 3, eu posso voltar essa transformação, né? Então, ó, 3 ao quadrado elevado a 7. Porque 7 vezes 2 é o 14 anterior lá. E quanto que é 3 ao quadrado? 9. Ah, que lindo! Chegamos. Letra B de bola, certo? Deixa eu ver o que que vem agora. Novo assunto, eu vou e já volto. Peraí.